Vou colocar aqui, ó, os tipos de numerais. Olha só, classificação dos numerais. Estão vendo aqui na tela? Então, classificação dos numerais, nós vamos identificar os numerais que podem ser classificados de diferentes maneiras, ó. Os cardinais, tá? Os cardinais que indicam a quantidade de seres. Em cima da mesa há 2 vasos. Aqui eu tenho um numeral cardinal, ó, quando ele é escrito por palavras. Multiplicativos. Os multiplicativos, quando eles, ó, indicam um número de vezes em que a quantidade é multiplicada. Olha só a frase. Precisamos precisamos do triplo de terras para a horta. Então, os números multiplicativos, ó, tá aqui, ó. Triplo multiplicativo de 3, né? E ali os fracionários, olha lá, ó, indicam o número de vezes em que uma quantidade ela é dividida, né? Olha só, fiquei com 1/3 do valor do imóvel. Então, o número fracionário está aqui, ó, 1/3. Os números ordinais indicam a posição em uma sequência. Ela conquistou o 2º lugar no campeonato. Olha lá os ordinais, ó. Aquele que a gente vai indicar a posição, a sequência, né? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Então, esses aqui são as classificações dos numerais, tá? Então, vocês vão fazer essas atividades sempre analisando a classificação aqui. Cardinais, multiplicativos, fracionários e ordinais, certo? Então, nessa atividade, vocês irão fazer, ó, vamos voltar aqui, sabendo dos numerais, vocês vão reler esse trecho, tá? Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Aí vocês vão buscar nesse trecho aqui qual a palavrinha que apresenta uma ideia de quantidade. Tem uma palavrinha aqui que está indicando a ideia de quantidade. Então, vocês irão colocá-lo aqui, ó, nesta linha, tá? Copia-os. Depois, vocês irão, lá na outra página, ler uma tirinha da Mônica ali do Cebolinha, ó. Certo? Então, ó, estou fazendo exercício para perder peso. Olha ali a Mônica fazendo exercício. Me ajuda a contar? Então, ela está pedindo ajuda para o Cebolinha. Aí o Cebolinha conta. 1, 2, 3, 4. E, de repente, a Mônica, lá no segundo quadrinho, a Mônica sumiu. 253, 254. Aí, o que aconteceu com a Mônica? Olha lá. O que aconteceu com a Mônica? Ela foi para onde? Ela é tão forte que de tanto pular... Ela fez um buraco e caiu, né? Isso mesmo. Aí vocês vão interpretar, ó, o que o Cebolinha está contando, né? Nos pulos da Mônica, ao dar ao brincar de pular corda, que palavras ele usou para expressar a quantidade de pulo. Vocês vão ver quais são as palavrinhas ali que indicam quantidade. Se ele utilizasse algarismos, os algarismos como esses números que seriam representados. Então, nós temos as palavrinhas escritas, né? Ali as palavrinhas, os numerais escritos, né? Por extenso. E temos os números, ó, os algarismos. Vocês vão pegar essa quantidade aqui que vocês falaram, que está na atividade anterior, e vão colocar aqui por algarismos.
tá? Que são o símbolo, tá bom? Como a gente se escreve por números aqui. Aí aqui vocês têm tanto as palavras 1, 2, 3 quanto 2/3 são chamados de numerais. O numeral é aquela palavra que expressa uma ideia de quantidade ou indica uma posição de seres em determinada sequência. Aí vocês têm aqui o que a professora explicou, a classificação dos numerais. Aí aqui, assinale as alternativas que apresentam numerais. Vocês vão ler as frases e vão assinalar as alternativas que indicam os numerais aqui, tá? Tem frases que contêm os numerais por algarismos e tem outras por palavrinhas. Aqui vocês vão pintar, os numerozinhos de acordo com as cores, ordinal, cardinal, fracionário e multiplicativo. Então, vocês têm ordinal, é rosinha, né? O rosa, o verde, cardinal, o azul, fracionário e multiplicativo é um laranjadinho, né? Aí vocês vão pegar essas cores aqui, certo? Certo, galerinha? Depois, a prof vai explicar para vocês aqui, as palavrinhas, a acentuação das paroxítonas. As paroxítonas, como nós já havíamos estudado, elas são as palavrinhas que têm a sílaba, antepenúltima mais forte, sacola, retornável. Então, vocês vão separar essas duas palavrinhas, tá? Separar em sílabas, vão escrever aqui. Na B, vocês vão circular com sílaba, circular a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, certo? Sara, não desativa o áudio. Depois vocês irão fazer, essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vocês têm paroxítonas. As oxítonas, a última sílaba, se ela é mais forte. Paroxítona, a penúltima sílaba. E proparoxítonas, a antepenúltima. A prof havia falado que a paroxítona é a antepenúltima, a prof está corrigindo, tá? Paroxítona é a penúltima aqui, tá bom? Depois vocês vão colocar, com base nessas palavras, é possível dizer, nessas palavrinhas ali que você separou. Todas as paroxítonas são acentuadas. Algumas paroxítonas são acentuadas. O que a gente pode falar das paroxítonas? Que elas têm umas regras de acentuação, tá? Então, nós vamos perceber, essas duas palavrinhas, uma tem acento e a outra não. Sacola, retornável. Qual é a palavra acentuada? Retornável. Então, a palavra paroxítona terminada em L leva acento. E a palavra paroxítona terminada em A não leva acento. Então, o que a gente pode concluir? Que nem todas as paroxítonas são acentuadas, assim como as oxítonas, tá? Já as proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Então, vocês vão ler ali e vão fazer. Aqui vocês têm as palavrinhas paroxítonas, vocês têm aqui dentro desse círculozinho aqui, tá? Aí vocês vão completar essa tabelinha aqui, Nessa tabelinha, vocês vão pegar essas palavrinhas e vão completar aqui. As palavrinhas terminadas em A, quais são as palavrinhas desse círculo terminadas em A? E vocês vão completar. Uma do ladinho da outra, tá? Depois terminadas com O. Depois terminadas com I ou IS, né? Se ela está no plural ou no singular. Terminadas em L, R, ANS ou AN. E ANS ou AN, tá? Aí,
Na outra, vocês vão fazer o seguinte, após completarem o quadro, todas as palavras que você copiou são acentuadas? Sim ou não? É só isso que vocês têm que colocar aqui, tá? Aí vocês vão completar a frase a seguir e relembre de alguns casos de acentuação. Ó. São acentuadas paroxítonas terminadas em... Prof, eu não lembro. Volta aqui na tabelinha. Ó. Se vocês voltarem na tabelinha, aqui vocês têm alguns exemplos de paroxítonas acentuadas. Então, ó, lápis é uma paroxítona. Lápis, então, paroxítona terminada em is, ó, em S, no caso, né? S ou is, leva acento. Então, vocês têm que voltar aqui para vocês poderem responder aqui, tá bom? Se ela leva acento ou não. Aí, aqui vocês vão acentuar essas palavrinhas. São palavrinhas simples. Se vocês tiverem dúvidas ou dificuldades, vocês vão pesquisar no dicionário, tá bom? Açúcar, caráter, febril, revólver, néctar, júri, automóvel, oásis, fluvial, sultão, repórter e gentil. Quais palavras do exercício anterior, a prof já deixa vocês falarem, tá? Deixa só a prof acabar de explicar. Quais palavras do exercício anterior você não acentuou? E por quê? Tá? Quais palavrinhas lá você não acentuou? E quais palavrinhas do exercício, aqui ó, na outra atividade. Não, essa daqui daí vai ficar até aqui. Até a página 63. Daí palavras com SC a gente faz na outra aula. Tá bom? Certo, galerinha?